É muito nessa linha de discussão, inclusive, que o Boulos colocou muito ali do Nunes como fantoche, no caso de o Tarcísio que estava ali como um todo garantindo a eleição do Nunes, nesse sentido, tirando ali ele, dando o atestado, que o Sakamoto brincou na coluna dele, para tirar ali do debate, tendo em vista justamente um trampolim para 2026, de certa forma, uma discussão ali em torno do Tarcísio também, Reinaldo. A gente vê a crise em São Paulo, vê ela se refletindo como um todo em Brasília tá, isso motivou, né, uma discussão em torno ali das leis, em torno das agências regulatórias, tem uma série de questões para a gente falar aqui, mas ainda para ficar na nossa sabatina, queria reforçar muito isso de que o Boulos usou o tempo todo e vai continuar usando, inclusive os próximos debates que o Nunes já deixou claro que não vai, para reforçar essa tese do Nunes como um candidato fraco, ele que citou ali de certa forma até que, beleza, o que ele coloca como atribuição do governo federal também é papel de um prefeito, em sendo um prefeito forte, peitar a agência, ir lá representar os interesses da cidade. O Boulos ficou muito nesse discurso também, queria uma leitura sua nesse sentido macro, Reinaldo, também, por favor. O... Veja, a disputa em São Paulo, ela assumiu uma dimensão nacional de um outro modo. Se imaginava que fosse ser assim, Lula versus Bolsonaro. Não está sendo, né? Isso é importante. Não é um Lula versus Bolsonaro que está funcionando em São Paulo. O Lula teve uma participação muito discreta na campanha do Guilherme Boulos. E o Bolsonaro, uma participação muito discreta na campanha do Nunes, né? Tanto é que a gente, o Solidariedade, está dizendo, não, agora não precisa mais do apoio do Bolsonaro, agora ele atrapalha, né? É, na verdade, a campanha em São Paulo virou um Tarcísio versus Bolsonaro, curioso que pareça, né? É, o, o Tarcísio se agarrou ao Nunes quando o Bolsonaro estava se bandeando para o lado do Marçal, e a vitória do Nunes está sendo lida por todo mundo, e eu não acho que isso seja impróprio, está sendo lida como a vitória do Tarcísio, né? Veja só, a derrota dos progressistas em São Paulo, ela já está precificada. Já está precificada em 5 milhões de artigos, né? Olha aí, o PT se deu mal, não sei o quê, embora tenha saído de 178 para 248, acho, prefeituras, mas olha que desastre, que coisa horrível e tal, né? É, como disse Marco Twain, eu lembrei ontem, Marco Twain, sobre quando falaram que ele tinha morrido, né? Ele disse: os boatos sobre a minha morte são um pouco exagerados, né? Ele próprio falando. Então, esses boatos sobre a morte do PT têm sido um pouco exagerados desde 1980, né? É, mas, de qualquer modo, o preço está dado. O preço está dado. Pronto. Direita, extrema-direita ganhar a eleição, né? Mais a direita, centro-direita, não sei o quê. A extrema-direita também teve menos votos do que imaginava ter. O PT cresceu o número de prefeituras, mas perdeu prefeituras importantes e tal, não sei o que lá. Pronto, e está tudo certo. Se perder em São Paulo, isso já está no, isso já está nos artigos, nos argumentos. Tudo. O que seria catastrófico, aí sim, seria a direita perder em São Paulo. Agora que está com uma mão e meia na taça, né? E essa vitória, inequivocamente, é uma vitória do Tarcísio no que diz respeito às lideranças da direita. Não foi o Bolsonaro. Pelo Bolsonaro, o Nunes teria sido cristianizado, teria sido abandonado em favor de Pablo Marçal. Quem comprou a briga Nunes, quem comprou o produto Nunes, foi o Tarcísio, já poucas pessoas se dão conta disso, já num exercício de independência em relação a Bolsonaro.
Claro, vai fazer sempre as deferências, o capitão, foi ele que me iniciou na vida pública, cantar as glórias, maior líder do Brasil e tal, não sei o quê. Mas a verdade é que líder no Brasil hoje você tem um que é o Lula e tem um outro sendo construído que é o Tarcísio, né? É, que goza de uma boa vontade, inclusive genericamente da imprensa. Então, como o bolsonarista moderado, como se isso fosse possível, né? Ele pode até construir uma imagem de moderado, mas aí ele vai ter que deixar de ser bolsonarista. Por enquanto tem esse oxímoro, né? Que muita gente fala oxímoro, não é oxímoro. Tem essa contradição inelutável, né? Bolsonarista moderado, né? Isso não existe, né? Isso, enfim, é mais raro do que cabeça de bacalhau, né? Existe, mas pouca gente vê. Então, é, mas de qualquer modo, tem essa dimensão nacional, essa eleição, uma dimensão nacional insuspeitada no início. Porque no início se falava da polarização, essa palavra idiota, a polarização, Lula, Bolsonaro, não sei o quê, papapá, né? Não. A polarização aqui é Bolsonaro-Tarcísio, né? E é vital para o Tarcísio vencer essa eleição. Se perde, se perde, aí sim o papel do próprio Tarcísio como líder pretenso da direita, ou futuro líder da direita, ele perde muito do seu brilho, né? Então, para ele, é um jogo importantíssimo esse, né? É um jogo, eu diria que pode marcar o futuro político dele, né? Da forma como as coisas se deram, né? Não é o Nunes, de fato. O Nunes é fraco de debate, ele é ruim, ele cai em armadilhas, né? Ele tenta resolver questões que são de natureza política com respostas administrativistas, né? Ele não tem resposta política. A tese de jogar a responsabilidade para o governo federal nem é dele, não foi dele, foi do Tarcísio. Foi o Tarcísio que teve essa sacada, né? Foi o Tarcísio que foi lá pegar, ler a legislação a seu modo e de uma maneira interessada para dizer, olha aqui, vamos fazer isso, né? Então, essa é a dimensão nacional que ganhou essa disputa, né? E falando de maneira um tanto irresponsável, tem que intervir na Enel, tem que não sei o quê, como se isso fosse fácil, como se não houvesse legislação para isso, como se dependesse só da vontade do soberano fazê-lo, né? E eu insisto, quem está falando? Está falando o cara que vendeu a Sabesp de maneira muito pouco transparente. Para começar a dar problema, dois palitos, daqui a pouco. Se estivermos juntos ainda, vocês verão, né? Mas verão de qualquer jeito, né? Mesmo que não estejamos, né? Verão de qualquer jeito, né? Mas se tivermos verão, eu falar, viu? Falei. É, mas aparece como se fosse ele o grande líder antiprivatista no Brasil. Porque isso também é um entendimento. Por que é que a Enel está aí? Porque se tem um entendimento sobre o serviço público, que se ele for tocado por um ente privado, ele vai ser mais eficaz, necessariamente. E isso não é verdade. Na Europa, por exemplo, saneamento está voltando a ser do Estado. Por quê? Porque as empresas privadas não estavam dando conta, né? É, A Enel não é assim tão diferente de outras empresas, né? Acontece que, de fato, você teve aí esses eventos, né? E como é São Paulo, então você tem essa repercussão gigantesca, né? E, de fato, é notavelmente incompetente.
Eu sou favorável a que seja chutada daí mesmo, né? Acho que é preciso agora. Tem que fazer dentro da lei, né? Não tem que fazer como pressão política na boca da urna. E Porque sobre já há menos de um ano, esses problemas estavam aí. Por que também não saíram gritando, né? Ah, não, que a eleição estava longe, agora que a eleição está perto e a gente não quer que pareça que o problema foi nosso, né? Então a gente sai atingindo os outros, né? Agora, de qualquer modo, é isso. O Nunes está enfiado nessa eleição porque ele é candidato a liderar a direita. É disso que se trata.